Muitos investidores diariamente me perguntam quando a bolsa vai subir, vai se recuperar, vai destravar o valor e, enfim, colocar dinheiro no bolso dos investidores, que é o que todo mundo espera mais cedo ou mais tarde. Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo nesse exato momento e quais são os principais motivos que levam a bolsa a não subir nesse momento. Por isso eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o final, não se esquecendo de dar um like nesse material, se inscrever no canal, porque assim que você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club, que inclusive no dia 16 de abril vai acontecer a Masterclass Invista Agora, onde você, seja um completo iniciante, pode entender como investir de maneira simples, usando apenas 10 minutos do seu mês para então conseguir montar uma carteira de investimentos com base em uma carteira recomendada por nossos analistas, ou então para você que já investe, mas ainda não está satisfeito com o seu desempenho. Então no dia 16 de abril, às 8 horas da noite, você vai ter acesso a essa Masterclass. Basta que você se inscreva aqui no link logo abaixo na descrição desse material. É importante lembrar que nesse momento atual o noticiário não colabora muito para que a bolsa tenha um desempenho muito favorável. Existem inúmeros ruídos por aí e, infelizmente, muitas pessoas que não entendem do mercado financeiro começam a colocar muita expectativa nesses ruídos. Isso acaba se transformando em preço. Ou seja, a bolsa está barata e uma das causas dela é justamente essa falta de fundamentos que existem em alguns investidores que dão muito preço para alguns ruídos. Só que os investidores de verdade, aquele que já entende o que é o mercado financeiro, sabe que essa também é uma das melhores oportunidades do século, isso nem é sem nenhum exagero possível, uma das melhores oportunidades do século para começar a montar os seus investimentos e acumular patrimônio dentro da bolsa de valores. Eu conheço e já mesmo analisei diversas empresas que são de extrema qualidade, têm bons fundamentos, mas que agora estão sendo negociadas a múltiplos de preço quase que pela metade. Por isso, aquele investidor que entendeu o momento e está fazendo seus aportes, seja o valor que tiver disponível, saiba que logo mais ele tem o potencial de colher uma baita de uma rentabilidade que a Bolsa de Valores pode entregar no próximo ciclo econômico. E é justamente sobre isso que nós vamos trazer aqui nesse vídeo, porque esse ciclo econômico pode virar a qualquer momento. E a gente estando posicionado agora nesse ciclo econômico, a gente também pode ganhar a partir disso. Só que muitos investidores não entendem isso e começam a sair da renda variável justamente agora quando o momento é de queda, ou seja, deixam dinheiro na mesa, mas por outro lado, aqueles investidores que estão espertos podem ganhar bastante com isso no longo prazo. Então, até para trazer um pouco de segurança a todos os investidores, é importante conhecer agora quais são os ruídos do mercado, para que, conhecendo, tomando nota desses ruídos que afetam o desempenho da Bolsa de Valores, a gente pode ficar um pouco mais calmo, sentir um pouco mais de segurança, para então continuar os nossos investimentos, livrando, ou pelo menos esquecendo, ignorando um pouco desses ruídos que nos acometem. A gente pode contextualizar todo esse cenário atual através de um conceito chamado curva longa de juros, que de forma didática é nada mais nada menos do que o preço do dinheiro ao longo dos anos. Ou seja, quando consecutivamente o governo vai gastando mais do que ele se arrecada, obviamente vai chegar um momento que ele não tem mais dinheiro por conta própria. Suas dívidas começam a aumentar. Ou seja, o risco do país vai ficando também maior à medida que o governo gasta mais do que arrecada. Então perceba que nesse cenário, com o governo cada vez mais em déficit com a população, isso vai aumentando o seu risco. Até mesmo o risco de calote, o risco de crédito que nós temos no mercado. Então, a partir do momento que esse cenário acontece, nós vemos que o ciclo, que a curva longa de juros, aumenta. Isso é, o preço do dinheiro lá no futuro vai estar muito mais caro que está no presente. Porque a população, os investidores, já enxergam que lá na frente, talvez o país pode estar em uma situação muito pior do que está hoje. Essa situação da curva longa de juros se abrindo, aumentando, pode ser muito prejudicial para a Bolsa de Valores. Afinal de contas, as empresas não querem mais fazer investimentos, vão evitar fazer contratações, vão evitar tomar empréstimos no mercado, porque sabe que se lá na frente o mercado vai estar muito pior para elas, não faz sentido ela tomar um grande risco no presente, investir, contratar, desenvolver novas tecnologias, porque lá na frente ela pode colher resultados muito ruins.
Então, olha só, isso acaba criando um sentimento muito ruim e na Bolsa de Valores. Não só no Brasil, mas em todos os países a dinâmica é muito parecida. Então, a missão é o objetivo de todos os governos que já passaram no Brasil e os que ainda virão, de controlar essa expectativa, controlar esse temor do mercado. Sempre, então, tentando arrecadar mais do que tem de suas despesas. Para isso, surgem os planos fiscais, que agora nesse governo está apelidado de arcabouço fiscal. Então, o arcabouço fiscal é um plano, política fiscal, que visa justamente controlar esse risco para que lá no futuro a curva longa de juros não aumente. Ou seja, para controlar as expectativas, controlar o temor e trazer tudo de uma forma mais pacífica. Só que talvez os ruídos começam aqui, porque depois que foi apresentado esse novo plano de arcabouço fiscal, muitas pessoas, economistas, analistas, não gostaram muito do que viram. Na verdade, poderia ser muito pior, verdade seja dita. O mercado já começava a precificar algo que seria muito mais prejudicial, que seria muito mais difícil, né, de você contornar uma situação de déficit, uma situação realmente cada vez mais calamitosa. Então o mercado esperava alguma coisa muito pior. Agora, não é por causa disso que o novo arcabouço fiscal também seja positivo. Tem alguns pontos que ele ainda deve ser melhor elaborado para entrar em discussão e só depois ser aprovado. Então, resumidamente, o que o Haddad apresentou é que as despesas do governo vão subir de acordo com as receitas, mas limitadas a 70%. Ou seja, se a arrecadação do governo, suas receitas, subirem 2% ao ano, quer dizer que as despesas vão subir no máximo até 1,4%. Além do mais, tem algumas exceções. Esse aumento de despesa ainda vai ficar em uma banda. Ou seja, se por acaso em determinado ano aquela receita subir bastante, a despesa não pode sempre subir até 70%, porque ela vai ser limitada até, por exemplo, 2,5% ao ano. Ou mesmo em um caso antagônico, se a receita subir muito pouco, a despesa não vai subir apenas 70% do que a receita subiu. Nesse caso, imagine que aqui a receita subiu apenas 0,5% ao ano. Então, aqui no caso, a sua despesa não vai ser 70% desse valor, vai ser agora 0,6%. Ou seja, quando é muito alta ou quando é muito pequena, essa regra de 70% ela some e ela dá início então agora a uma banda, em que vai de 0,6% ao ano, que seria a banda mínima de reajuste das suas despesas, até 2,5% ao ano, que seria a sua banda máxima de reajuste das suas despesas. Então, o primeiro ponto que o mercado talvez não gostou bastante é justamente quando as receitas do governo, a sua arrecadação, não subir muito. Nesse caso, as suas despesas podem subir em maior proporção do que as suas receitas. E aí, novamente, a gente vê o contexto em que o governo vai gastar mais do que recebe. O segundo ponto é quando o governo tiver receitas não recorrentes. Imagina, por exemplo, no ano passado, ou até mesmo em 2021, quando o governo foi muito beneficiado por um ciclo de alta das commodities. Petróleo nas alturas, batendo recordes nos últimos anos, minério de ferro, que mais do que triplicou em questão de poucos meses, soja, grãos, tudo crescendo bastante. E o Brasil, por ser um país de commodities, beneficiou bastante de um aumento de arrecadação quando todas essas empresas de commodities tiveram faturamentos altíssimos, recorde de lucro, recorde de receita. Então, o governo conseguiu arrecadar muito mais. Mas perceba que isso são efeitos, muitas das vezes, não recorrentes. E se, por acaso, um outro ciclo se iniciar e essas empresas de commodities começarem a mandar mal? Então, perceba que em determinados anos, quando existem receitas não recorrentes, as despesas podem subir, só que elas serão talvez eternas, né? Você vai subir aquela receita e talvez no outro ano em que você não vai ter aquela mesma receita que te deu margem para aumentar suas despesas, não vai ter mais aquilo. Ou seja, você aumentou suas despesas por causa de uma receita que você achava que iria se repetir, mas depois as receitas diminuem e as despesas continuam no mesmo patamar. Então é mais um problema que o arcabouço fiscal tem que solucionar. E outro ponto também que foi muito criticado na apresentação do Haddad se refere ao contexto em que lida com as despesas. Porque a nenhum momento ele fala de cortar despesas, reduzir o Estado, reduzir os investimentos que o governo vai induzindo. Ou seja, ele não está preocupado como que o governo gasta, onde ele gasta. Ele só quer aumentar a sua arrecadação para aumentar as suas despesas. Então talvez fizesse muito mais sentido discutir como que ele vai otimizar suas despesas para não gastar em locais que a gente sabe que não traz produtividade, que não traz eficiência. Então aqui a óptica, né, pelo qual ele apresentou esse novo arcabouço fiscal não pegou muito bem. Ele sempre focou em aumentar suas despesas. Ou seja, ele está sempre preocupado em inchar mais o mercado, ao contrário ao que os liberais, com que as pessoas pró-mercado acreditam que seria a forma ótima de você lidar com a economia. Então, já que ele não está interessado em discutir as despesas, tem que arrumar alguma forma de você aumentar a sua arrecadação. E o governo, ele vai aumentar a sua arrecadação a partir da criação de novos impostos ou então
reonerar, tirar todos aqueles benefícios fiscais que várias empresas têm, o que na prática também vai significar o aumento de impostos para todas elas. Já a partir desse ano, o governo espera aumentar a sua arrecadação em 100 bilhões de reais para justamente trazer um controle de sua dívida. Afinal de contas, do jeito que vai se caminhando, a dívida brasileira a todo ano sobe, principalmente quando a gente vê que o governo gasta mais do que arrecada, então ele está sempre emitindo dívidas para manter ali o seu funcionamento acontecendo. Ou seja, o governo precisa quebrar esse ciclo vicioso e reverter um cenário arrecadando mais do que suas despesas. Então, para isso, ele pretende começar, ou pelo menos remodelar a situação fiscal aqui de impostos do nosso país. Só que, a partir disso, também tem alguns reflexos que o mercado não agrada muito, principalmente porque a situação brasileira já é de um país que tem as maiores taxas de juros no mundo. Se a gente compara as nossas empresas com empresas americanas, empresas europeias, até mesmo alguns países da Europa que já têm um histórico de um estado mais voltado ao bem-estar social, que já gasta muito mais, até ainda assim, comparado a alguns desses países, o Brasil tem taxas de impostos, né, tem imposto ali para todas as companhias, que acontece em uma proporção muito maior, acaba sendo muito perigoso. Então você piorar uma coisa que já estava muito ruim, isso vai matar a produtividade, a eficiência dessas empresas, consequentemente elas vão entregar menos lucro. E aí, menos lucro, obviamente as ações sofrem bastante. Então eu percebo que nesse cenário de aumento dos impostos, a gente já veria que as empresas seriam muito impactadas. Só que além disso, o governo também estuda formas, ainda não tem nada declarado, mas estuda formas de você começar a tributar fundos exclusivos, que são aqueles fundos voltados principalmente a famílias milionárias, muitas das vezes que têm um patrimônio acima de 10 milhões. Esses fundos hoje têm diversos benefícios fiscais, que seria até correto, talvez, de discutir uma coisa ou outra, mas fato é que talvez essa discussão está sendo guiada, talvez, por motivos errados. O governo quer, talvez, começar a taxar riquezas. E quando você taxa riquezas, assim como já foi feito em outros países, o exemplo mais claro aqui é da França, a gente começa a ver um êxodo dos empresários, um êxodo dos milionários. Porque hoje é muito fácil você simplesmente declarar ou transferir seu dinheiro para outros países. Transferir para os Estados Unidos, para o Uruguai, para o Chile, qualquer outro país. É muito fácil você fazer hoje essa realocação. E quando você transfere então a sua riqueza para outro país, o que vai acontecer? Ao invés de você aumentar a tributação, de você aumentar a sua arrecadação por estar tributando aquela riqueza, você vai perder toda aquela riqueza tributada porque ela vai sair do país. Então o efeito sai pela culatra. Então, e além do mais, quando você afasta empresários, né, essas grandes pessoas com grandes fortunas, geralmente são porque são pessoas que têm empresas que geram empregos. Então, quando você afasta essas famílias milionárias, donos de empresas, você automaticamente também afasta empregos. Isso, consequentemente, vai criar também, novamente, um ciclo vicioso em que as empresas vendem menos, a população não tem mais o mesmo nível de salário e vai criando aquele ciclo bem negativo. Então, olha só. Você tem que tomar muito cuidado com a taxação que você envolve as famílias e tomar muito cuidado com a taxação que você vai envolver as empresas brasileiras, para não matar a nossa produtividade e a nossa eficiência. Só que acreditando que tudo vai se resolver, que é justamente economia, é sempre uma discussão para encaminhar para o lado mais ótimo daquela situação, para resolver os principais problemas e alinhar todas as expectativas, a gente vê que a partir do momento que tudo isso acontecer, que a gente entender para onde o Brasil está caminhando, que essas principais discussões se acalmarem, as pessoas entenderem os argumentos dos dois lados, a gente pode dar início então a um outro ciclo econômico. E aí sim, de controle fiscal, de aumentar a arrecadação, das coisas começarem a entrar em ordem. E quando começar a entrar em ordem, que a gente não pode prever exatamente qual dia vai ser, mas a Bolsa tem um grande potencial de destravar valor, ou seja, de ter uma grande valorização. Por isso é muito importante já ter uma carteira montada desde o começo. Aguentar aí nos trancos e quando ainda a Bolsa não virou, mas a gente sabe que isso no longo prazo, em algum momento, essa virada, essa mudança ali de humor do mercado vai acontecer e os investidores que tiverem bem alocados podem sim ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores. Então, se você ficou curioso, aproveite que dia 16 de abril vai acontecer a Masterclass Invista Agora, no link na descrição. Agradeço muito a sua atenção nesse vídeo, espero que você tenha gostado e que em caso positivo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar um like no vídeo, para assim que você me ajuda a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Muito obrigado e até mais!